Olá, estamos aqui em um cenário mais do que conhecido por vocês, na Central Revestir, com mais um episódio do nosso podcast Traço Urbano. E hoje a gente traz uma profissional renomadíssima, conhecida por muitas pessoas, ela que já está no mercado há mais de 35 anos. Eu estou falando de Mônica Mello, uma grande designer que tem aí suas peças espalhadas por toda a cidade e por todo o estado. Seja muito bem-vinda, Mônica. Aira, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite da Central Revestir, que me convidou para esse bate-papo, né, para esse podcast, que eu amei o convite. Será um prazer aqui ter uma conversa maravilhosa com você, compartilhar experiências. Então, vamos lá. Vamos lá. Mônica, inicialmente a gente quer saber um pouquinho como foi essa tua trajetória, como é que se deu esse teu encontro com a arte, né? Com o design. Na verdade, você se formou em design industrial, né? Isso. E como é que se deu essa paixão, esse primeiro amor? Nossa, é uma longa história. Começou, eu acho que o design entrou na minha vida, tanto o design como a arte, eu acho que entrou mais ou menos, eu tinha 6, 7 anos de idade. Desde de pequena, que a minha brincadeira sempre era pedir lápis de cor, papel, e eu vivia desenhando e pintando, e eu pedia tela, eu pedia tinta, e eu gostava disso aí, né? E o design, a história do design, eu falo muito sobre isso, que entrou na minha vida quando eu era pequenininha, que eu brincava de montar casinha de boneca. Eu tinha o mobiliário, né? Uhum. E eu não montava no espaço assim aberto. O que é que eu fazia? Na minha casa tinha no quintal tinha um gramado e tinha umas pedras que era onde você passava a passarela, né? Então eram pedras retangulares. Uhum. E eu procurava montar a casinha de boneca dentro daquele espaço para poder ela caber o espaço de sala, de quarto, num espaço limitado. Então você já fazia tipo um pré-dimensionamento. Pra mim já é o design. Isso aí já era o ponto de design, né? E assim começou. Então, quando eu começava, eu pintava, pedia a minha mãe para comprar material de pintura, e eu pintava, eu começava a pintar, né? Eu gostava muito de pintar, sempre gostei. Uhum. E quando começou, que apareceu o curso de desenho industrial em Campina Grande, chegou a época de eu fazer o vestibular e procurar um curso, é desenho industrial, é design, né? Aí foi um tiro certeiro. Foi. Não, já se identificava foi muito, com a identificação, muito. E aí foi a realização de um sonho. Foi a realização de um sonho, porque ele é um curso que me ensinou muita coisa, me deu a possibilidade e a oportunidade de conhecer muito sobre materiais. Aí é que foi bom para a minha área, foi perfeito. Que, no caso, abriu um leque para que você pudesse ser hoje Mônica Mello, que todo mundo conhece, né? É uma base, foi uma base maravilhosa para mim. Uhum. Porque a gente vê muito material. A gente tem oficina mecânica, oficina de modelagem, oficina de marcenaria. Uhum. Então, isso aí aprende um pouco de tudo, né? Para poder a gente ter noção de materiais. Então, isso é muito bom para mim. Ai, que bacana, Mônica. E aí, você entra na faculdade de design, né? Isso. Desenho industrial. Isso. E aí, como é que se deu essa tua evolução, essa tua trajetória profissional, até se você se tornar hoje a Mônica Mello, como eu falei anteriormente, que todo mundo conhece? Olha, é uma longa história, né? Uma coisa vai seguindo direções, caminhos, né? Quando eu comecei o curso voltado muito para produtos, eu desenvolvia. Sim. E a gente começou a trabalhar e a gente estudava muito sobre cores, fazia curso e sobre cores. Isso aí para mim era muito bom, muito importante, isso aí. E eu me identificava, né? Uhum. E eu fazia também, mesmo antes quando eu entrei na faculdade, eu fazia também trabalhos por fora. Eu fazia trabalhos antes de terminar o curso. Eu trabalhava para empresas de embalagens, eu desenvolvia embalagens. Então, eu comecei a trabalhar nessa, porque era muito voltado para a parte gráfica também, né, na época. Aí começou essa parte, estudando, terminando o curso, mas minha identificação sempre era com a parte de projeto de design de interiores. Eu que me identificava. Só que na época, naquele tempo, não era muito forte, a tendência não era muito forte. Ainda procuravam para uma parte assim de lojas, de panificadoras, de alguma coisa assim. E muita coisa que eu trabalhava era para empresas de informática. Uhum. Eu fazia folders, eu fazia toda a parte de ambientação, né? Uhum. Ambientação não, de paginação. Sim, e fazia todo o gráfica. A arte gráfica. Entendi. Eu fazia daquela época. Então, assim, tudo é passo a passo. Terminei, botei um escritório e trabalhava com isso, né? Uhum. E tem muitas histórias interessantes. Eu sempre fui assim, para mim, todo trabalho é um desafio, né? Muitas vezes eu nunca disse
disse um não, para dizer assim, eu não sei fazer isso. Uma vez eu ia chegando num trabalho, fui tirar umas xerox num local aqui em Campina, e quando eu ia descendo a escadaria com o papel na mão, aí um homem passando por mim disse, eu vi que você estava tirando uma cópia desse material, você sabe fazer, você trabalha com boneca de jornal, na época, né? Uhum. Aí eu disse, faço. Aí ele disse, pois pegue meu telefone, porque eu vou querer que você desenvolver uma boneca de um jornal. Uhum. Aí eu saio e digo, e agora? Eu não sei nem o que é boneca de jornal. E eu fui atrás do quê? De uma pessoa que trabalhava no jornal, para me explicar o que era uma boneca no jornal. Nada mais era do que a paginação da página do jornal, de acordo com o formato, né, utilizado no jornal. Fiz a paginação e aprendi mais uma coisa. Então era assim. E o bom do profissional é isso, né? Principalmente quem trabalha com criatividade. Eu acho que é importante estar se reinventando, né? É não ter medo, é tentar os desafios, e aceitar os desafios. Isso é importante, porque sempre, cada trabalho é um desafio. Quando eu terminei o curso, né, que eu gosto sempre de falar sobre isso, a gente começa a caminhar, a trilhar caminhos diferentes, assim, que a gente pensa num caminho e a gente começa em outro. Então, quando eu terminei o curso, eu coloquei um escritório, né? E como antigamente antes não tinha essa parte forte de ambientação de residência, né? Eu coloquei o escritório e trabalhava muito com a parte de artes gráficas, né? Para o pessoal da parte de informática. Sim. Então, aí eu comecei trabalhando nisso aí. E passei a trabalhar também com estamparias para confecções de Campina Grande, que tinha muitas confecções em Campina Grande. Então, eu comecei a trabalhar com estamparias para várias confecções. Eu comecei a amar o trabalho. Aí eu gostava demais, eu ficava super empolgada, super interessada e amando, né, fazer esse trabalho. Aí eu disse, vou botar uma confecção para mim. Então, botei uma confecção para mim, certo? Por quê? Porque o design é um leque, ele tem várias áreas, né? Tudo que você olha na vida tem design. Sim. Tudo necessita do design, né? Com certeza. Então, eu vi esse novo mercado e eu coloquei. Então, para colocar essa confecção, eu não tinha know-how, né? Na história, não tinha história familiar que tivesse confecção, eu estava iniciando. Né? Então foi o que eu fiz, fui falar com o pessoal do Senai na época, que tinha uma parte de modelagem, que trabalhava, que tinha. Sim. Então eu fui contratar o pessoal para me treinar, para poder eu saber qual maquinário que eu precisava e eu saber utilizar todos os maquinários, porque eu precisava saber o know-how, o que é importante. Quando você exigir de um funcionário seu, de alguém que está trabalhando para você, é necessário você entender. Porque você chega para na época da confecção, você pega uma máquina que coloca elástico, aí você manda fazer o rebatimento, a costura pode dizer, não, não faz dessa forma. Faz, porque você sabe fazer. Então, você exige que você sabe. Tem que ser detentor do conhecimento. Eu fiz o estudo de modelagem, eu aprendi, tem um treinamento para modelagem, para as máquinas, e isso eu passei 11 anos da minha vida. Nossa. Olha só que loucura. Trabalhando confecção e trabalhando com o escritório de projeto. Só que antigamente não tinha essa história de as coisas tudo online, de tudo na internet. Já né? era uma dificuldade maior. Aí o que é que eu fazia? Olha como isso aí é importante, como a gente pensa. O que eu gosto de falar sobre isso é porque às vezes você pensa que está num caminho errado e aquele caminho está acrescentando na sua vida toda uma trajetória, toda uma base para o próximo ciclo, né, da vida. Então, por conta dessa confecção, eu passei a ir para São Paulo, porque eu precisava estar em feiras, em lançamentos de tecidos, de tudo. Atualizando e fazendo compras de tecidos e acessórios, né, da parte de moda. Então, quando eu ia para São Paulo, eu fui das poucas pessoas, eu fui a primeira pessoa de Campina Grande a ir para uma casa cor São Paulo. Olha! Tem uma história, tem um tempo. Aí, quando eu comecei, como eu estava em São Paulo, trabalhando nessa área de tecidos, dessa parte de feira, eu ia também para a Casa Cor, né? Então, eu comecei a ir há muitos anos atrás na Casa Cor, muitos, né? E o pessoal aqui ainda não estava indo para a Casa Cor. Ninguém nem sabia o que era Casa Cor. Então, assim, eu comecei a trabalhar e eu ia para a Casa Cor, então eu já vinha tanto a atualização da parte do escritório, como da parte da confecção, né? Aí começou a loucura, né? Aí o pessoal viajava e o projeto está precisando de uma montagem de revestimento, de sentamento, está precisando do rejunto, e eu estava em São Paulo.
eu tinha que ver a cor, não é como hoje em dia que você tudo online, tudo internet, resolve. tudo se resolve. Então eu tinha que vir, quando eu chegava, eu sacudia as coisas na loja, corria para a parte de projeto. Aí o pessoal da loja, Mônica, o pessoal só quer comprar roupa, só quer organizar isso aí. Se você tiver aqui para dizer, use tal acessório com tal roupa. Então, era uma loucura. Aí, o que é que eu quero dizer com isso, contando essa história? É que isso aí é um passo. Você pensa que está... Em 11 anos, eu precisava escolher qual caminho. Não tinha mais condição de levar tudo. Não tinha como se dividir, né? Porque eu estava com uma confecção, 2 lojas e um escritório. Né? Então, estava uma loucura. Aí eu precisava definir o caminho que eu queria seguir. Então, eu defini, é o design, é a minha vida. Então, voltei para me dedicar ao escritório, já estava também à procura maior de projetos de casa, residência, ambientação, né? Aí eu fui para isso aí. E a parte, onde eu quero chegar? A parte da confecção, que eu passei esse tempo, me deu a base de eu saber andar em São Paulo, ir para Casa Cor, me deu a oportunidade de abrir o horizonte, Sim. a vida, os olhos para isso aí, né? Sim. E que me ajudou muito. E o maquinário hoje em dia, que é o industrial, é o que eu uso para a confecção das minhas almofadas, né? Olha. Então, todo o processo que eu tenho com a minha equipe é com a equipe com que eu e aprendi com a confecção. Nenhum passo foi em vão. Nenhum passo em vão. De saber onde comprar, procurar tecido, onde procurar acessórios. Isso aí tudo é base. Então, o que é que eu sempre falo? Tudo é base, né? Então, você começa no caminho e aí vai trilhando, né? E vai... Como é que foi, Mônica, essa escolha, né? Porque deve ter sido muito difícil para você, até porque você falou o quão você era apaixonada por esse mundo da confecção e da moda. Foi muito difícil você fazer essa escolha? Não, assim, toda escolha é difícil, porque você perde um e começa outro, né? E dá continuidade a outro, né? Mas, assim, de toda forma, eu não me desfiz do meu maquinário, né? Só de alguns, né? Porque a quantidade não precisava. E fui fechando uma loja, fechando a outra loja, para depois ficar só com a confecção. Depois fechei a confecção, né? E isso me deu... Ainda continuo, porque eu tenho a minha equipe que faz a parte de almofadas. Sim. E que, para mim, isso ainda continua um pezinho na confecção, um pezinho. Né? Ai, que maravilha. Eu adoro escolher tecido. Quando eu vou para comprar tecido e acessório para as almofadas, eu me realizo. Eu adoro. E o resultado é belíssimo. Inclusive, eu tenho almofadas na minha casa com a assinatura de Mônica Mello. Coisa boa. Fico muito feliz. E nessa tua jornada, Mônica, você deve ter algumas referências profissionais, né? Quais seriam? Tenho, assim, na parte da arquitetura, eu me identifico muito, eu admiro muito o trabalho de Débora Aguiar, né? Porque ela sempre participa de Casa Cor. Hoje em dia ela não mais participa mais quase de Casa Cor, mas participa das mostras artefatos, né? Então, assim, o que eu admiro nela é exatamente a elegância, o design contemporâneo, a elegância dela do ambiente, por ela escolher uma paleta suave de cores, e ela usa um tom e trabalha o tom monocromático, toda tonalidade que ela segue. E isso eu acho muito legal, eu acho elegante, suave, acalma, dá leveza ao ambiente. Fica algo atemporal, Fica, né? Então me identifico muito, acho com o trabalho, eu admiro muito o trabalho dela. E da parte de mobiliário, eu admiro muito o Zanini de Zanini. Sim. Né, que é o filho de Zanini Caldas, que ele seguiu o mesmo caminho do pai, e eu acho que ele é um design na área de mobiliário, né, na área de móveis, e eu acho interessante, porque o que eu admiro é porque eu me identifico, porque todos procuram trabalhar com a natureza, a inspiração na natureza. Então, ele trabalha muito com madeira. Sim. Janete Costa, que foi uma arquiteta pernambucana, que evidenciou muito, deu o valor à cultura, né? Trazer a cultura e as obras de arte dos artesãos e dar o valor àquele trabalho e trazer para um ambiente contemporâneo. E isso ela trabalhou muito nisso. Ela deu uma vida ao artesanato, né? A arte, a cultura, né? Acho fantástico o trabalho Excelentes referências, Mônica. Você conseguiria se definir em algum estilo que você trabalha, das suas peças, dos seus projetos? Bem, olha, o estilo que eu acho que me identifico, primeiro, toda minha inspiração é na natureza, né? Então, eu acho fantástico, assim, eu admiro muito a natureza, porque, primeiro, que a natureza é vida, né? Sim. E ela traz para todos, para a área da arquitetura, a área do design, a área da arte,
tudo tem inspiração, você vê que tem o toque da natureza, né? E eu acho isso muito importante. Então, a natureza é base para a inspiração dos meus trabalhos. Cores, tonalidades, texturas, formas, né? Isso é fantástico. Exatamente, é uma fonte inesgotável, É vida. Né? De referência, de tudo. Isso. Tanto que a gente enxerga muitos fornecedores que trabalham sempre em cima da questão da natureza. E a gente tenta sempre inovar, fazer algo diferente, Isso. mas sempre buscando Isso. aquela mesma Isso. base, que é o que está à nossa volta. Isso. Não é isso? E eu queria saber, Mônica, se nessa tua trajetória você conseguiria destacar algum projeto assim que foi mais marcante ou mais desafiador na tua carreira? Olha, todo projeto é um desafio, né? Cada projeto, cada cliente que chega, então todos os projetos para mim são especiais, todos. Todos me acrescentam muita coisa, muita história, aprendizado também. E aí você participar da vida daquela pessoa, daquela família, daquele cliente é maravilhoso. Então passa a ser um desafio. Então eu tenho muitas histórias de projeto pelo longo da minha carreira, da minha trajetória, né? Vai fazer 38 anos que eu me formei, né, que eu terminei. E assim, tenho muitas histórias e para mim todos são especiais, eu não tenho como definir um. Mas assim, o que eu mais gosto de falar, e inclusive foi um trabalho recente, agora faz pouco tempo, de um cliente que me procurou, que ele fez o apartamento dele e foi desenvolvido o apartamento para ele, e ele não se identificou, né? Então ele chegou para mim, ele me procurou no meu espaço, na minha galeria, e procurou e disse: Mônica, eu queria que você fizesse um trabalho para mim, de você fazer uma transformação no meu apartamento que eu comprei agora, mas eu entro no meu apartamento, eu não consigo me ver, não consigo me enxergar, eu não consigo achar que ele é meu, porque não tem nada a ver comigo. Zero sensação de pertencimento. Exatamente. Né? Então eu peguei esse trabalho e eu fui desenvolver com ele junto, fiz toda uma pesquisa da vida dele, de todo um histórico de vida, de profissão, que tem tudo a ver, para você ter uma noção, ter a sensibilidade de você entender o mundo dele, você entrar no mundo do cliente, né? E ele gosta muito de viajar, então eu peguei peças de viagem para colocar no espaço dele. O espaço estava um pouco frio, que não tinha nenhum elemento natural. Eu botei plantas naturais, vasos, coisas com texturas naturais, para poder dar vida, e dei uma quebrada naquele ambiente, né? E coloquei peças que têm a ver com a história dele, tanto de obra de arte como de viagem que ele fazia, né? Então eu saí acrescentando. E para mim o mais gratificante é quando o cliente chega, que termina um trabalho desse, que ele chega para mim e faz: Mônica, eu estou tão feliz, eu chego na minha casa e eu vejo que cheguei no meu mundo, no meu espaço. Estou me sentindo super bem na minha casa. Hoje eu tenho uma casa, um lar. Então isso para mim é importante. São detalhes de um projeto que faz para mim um projeto especial. Tem vários. Já é aquela coisa de missão cumprida, né? Isso. Eu atingi meu objetivo, Isso. a satisfação do Por meu mais cliente. simples que seja um projeto, um simples quarto, um simples espaço, até uma casa completa. Para mim, todos são especiais, são desafiadores. E eu acho que vai entrar um pouco até nisso que a gente acabou de falar, mas o que é que te orgulha mais na tua carreira? É exatamente isso, é a sensação do cliente terminar o projeto, terminar a ambientação, o trabalho que seja uma consultora em decoração e ambientação, e chegar para mim e dizer assim: estou muito feliz, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo... Foi super bom para mim, né? Então, o cliente ficar satisfeito e feliz com o espaço dele, isso para mim é muito gratificante. Mônica, conta aqui um segredo pra gente. Onde é que você busca inspiração para desenvolver peças tão lindas? Olha, a inspiração, primeiro, é natureza, né? Todas as formas que a minha inspiração é na natureza. E assim, eu sempre gosto das minhas peças quando o cliente, às vezes ele quer tanto o cliente como o arquiteto. Às vezes o arquiteto projeta um espaço e ele pensa numa peça de determinado tamanho. Porque, no caso, você tem clientes, tanto clientes finais quanto clientes arquitetos. Também. Tem uma parceria com os arquitetos, né? Que eles desenvolvem o projeto e pedem para fazer arte. Inclusive, construtores também. Porque, como eu sou credenciada ao SNIC, né? Então, eu posso ter minha obra de arte e colocar num estabelecimento comercial, porque ele, hoje em dia, precisa, né? A lei pede que tenha, né? Isso. Então, isso é interessante, porque quando uma construtora me procura, eu passo a conversar com eles para saber
para entender, porque ali é um condomínio, é um ambiente que tem várias famílias, então eu sempre procuro fazer modulações, módulos que representem espaços, famílias e aquele condomínio, que tem a ver com o condomínio. Aí eu gosto dessa parte de criação, porque é conversando com o cliente que você começa a entender. E a inspiração, realmente é a forma da natureza, que todas as formas você encontra na natureza. Todas. É verdade. Não, eu acho que não tem lugar, fonte melhor de pesquisa do que o ambiente natural. Para você ter uma noção, às vezes eu estou fui atender um cliente numa granja. Sim. E ele queria fazer uma parte de iluminação, uma entrada e toda uma parte do área externa dessa granja. E eu fui fazer esse projeto. Só que quando eu estava conversando com ele, eu, circulando e andando, tinha um galinho no chão, assim, na área, assim, na passarela que a gente estava passando. Aquele galinho me chamou a atenção, a forma dele, achei maravilhoso. Então, eu conversei, eu digo, licença, eu peguei meu celular, tirei uma foto do galinho, ninguém entendia porque eu estava tirando essa foto, né? Então, aquele galinho já me deu inspiração. E eu fiz um quadro com ele, pegando a forma dele. É enxergar a riqueza nas coisas mais simples, né? Olha, para você ter uma noção, para você ver o que é a inspiração da gente consegue. Eu fiz uma escultura que se chama O Movimento das Águas. E essa escultura eu botei até exposição numa loja de imóveis aqui em Campina, e foi quando eu fiz, tinha acabado de fazer essa linha de movimento das águas. Então, a inspiração foi quando choveu, que tem o calçamento, e a água ficou formando formas orgânicas, e entrando nas pedras, que quando eu olhei, eu tirei a foto e eu fiz a inspiração, foi exatamente nisso, nessa água acumulada nas pedras. Então, tudo, uma simples coisa é inspiração. Maravilhosa. Mônica, a gente te acompanha bastante, né? Toda a tua vida aí profissional. E a gente sabe que você ama viagem, né? Tanto faz muita viagem de lazer, mas principalmente profissional, né? Para feiras, exposições, grandes eventos. De que forma você acredita que essas viagens, elas impactam no teu trabalho? Nossa, é muito importante, porque cada viagem dessa, primeiro tem a inspiração, ele mostra a inspiração e faz com que a gente abra a mente para as tendências atuais, né? Inovação, tudo que está se usando, todo o material, tudo. Então, está tudo nessas mostras, né? Tanto na parte imobiliária, como na parte também de revestimentos, né? A parte de iluminação. Isso é muito importante para atualização, né? Para renovar, né? A gente abre um leque para a gente, né? De oportunidades para a gente conhecer. A gente sai da caixa, isso, né? E a inspiração também, tanto para projetos como para a área da arte, né? Maravilha. Você teria alguma dica, sugestão para as pessoas que estão querendo ingressar nessa área, nesse mercado do design, da arquitetura também? Olha, eu tenho assim, o que eu falo sempre para os alunos que estão entrando, né, no curso, geralmente o curso de desenho de design, né, que é o curso de desenho industrial, eu sempre falo para eles assim, quando eu converso com eles, eu digo, um bom profissional não é só você fazer o curso, aprender e você já entrar no mercado. Para você entrar no mercado, tem um passo a passo. Tem toda uma história que um ciclo ajuda a outra coisa. Você começa a fazer um trabalho, às vezes você acha que não é o caminho, que está no caminho errado, mas não é. Aquele caminho que você começa é uma base para o próximo ciclo. É só um degrau. É só um degrau. Então, existe um passo a passo e as coisas vão acontecendo. E uma das coisas que eu mais falo, que eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção, é que você tem que aprender, você terminar um curso, você estudar, você aprender, né, para ser um bom profissional, mas também você ter a sensibilidade, o feeling de você ter a empatia com o cliente, de você saber ter a sensibilidade de entrar no mundo do cliente, para você saber a vida dele, para você ter uma noção e desenvolver um projeto, que isso também facilita na área, que você não fica repetindo, refazendo, o cliente vai dizer, não tem nada a ver comigo, você faz outro projeto. Quando você tem esse feeling, você começa, você faz poucas alterações no projeto. É um trabalho que vai além da técnica, exatamente, né? A gente costuma falar que quem trabalha com criatividade, com arquitetura, com design, é um pouco psicólogo também, exatamente, né? Isso, exatamente, é isso mesmo. Porque a gente tem que realmente entender a alma, o pensamento do cliente. Tem. Para que a gente crie ambientes e peças que representem, São informações importantes, tanto para você criar um ambiente
criar um objeto, criar uma arte, o que for, você que tem que entender o mundo dele, né? Sim. Então, para poder você trabalhar nisso aí. Pois é. Mônica, o que é que o design ele representa para você? Olha, para mim é vida. Sempre será a vida, né? É uma coisa que eu peço muito a Deus, que Ele me dê o presente, a graça de eu trabalhar até o último dia da minha vida, né? Que eu amo, né? O design. Porque eu digo assim, às vezes tem gente que chega para mim e diz assim, você trabalha muito, você trabalha demais. Nada, eu vivo demais, porque meu trabalho é a minha vida, o design é a minha vida. Nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta, né, Mônica? Quando a gente trabalha no que a gente ama, a gente não cansa. A gente não cansa, a gente vive. Pois é. É fantástico. Tem até uma frase que falam, né, que quando você faz o que ama, não tem um dia só no que você não viva aquilo, não se apaixone. Exatamente. Pois é. Me conta a história da roupinha das bonecas. Vai, conta. As roupas das bonecas é uma história engraçada, que quando eu fui dar uma palestra na universidade, a professora que estava lá, que tinha me convidado, né, ela se lembrava dessa história, ela disse, conte sua história das roupas de boneca que você fazia. Pois é. Pois é, eu era pequena e a gente brincava de boneca, aquela coisa toda, e eu adorava fazer minha roupa das minhas bonecas, né? E eu fazia calça comprida, que minhas amigas não acertavam fazer calça comprida. Eu fazia calça comprida e fazia sapato. Isso era com quantos anos, Mônica? Eu acho que uns 8 anos, Meu 9 Deus, anos, 10 anos por aí. Eu fazia tamanquinhos. Eu vou lhe dizer, o material que eu usava, para você ver que a inspiração sempre foi na natureza. O tamanquinho eu fazia com a casca do amendoim. Meu Deus. Aquela partezinha que já era arredondadinha, era a parte de cima do tamanquinho para as bonecas. E as meninas ficavam doidas e compravam, né, as roupas. Aí eu vendia todas as minhas roupas de boneca, era fazendo e vendendo. No caso, tu já tinha, além da veia criativa, ainda era uma veia empreendedora. Pois é. Fazia bonequinhos de gesso, vendia para minhas professoras do tempo do primário. Gente, eu tô chocada. Gente, deixa eu contar só uma coisa. Eu fui para uma exposição agora, nessa última viagem que eu fui para Casa Cor, e fui para 3 exposições de arte, né? E tive o presente, a oportunidade do artista estar lá na hora. E ele faz toda a escultura dele em alfinete, ele faz. Sério? E eu falando para ele, eu disse, todo mundo, a gente ficou interagindo e conversando, eu disse, olha, todo mundo tem uma história com alfinete. O meu é só um, o seu são milhões, o meu é só um alfinete, que eu levava na escola, para quando, no intervalo, eu pegava o giz do quadro negro, e eu ia esculpir o giz, formar peças de jogo de xadrez. Eu não acredito. Era, na peça, no giz. E isso eu amava fazer. Então, o alfinete era o tempo todo na minha bolsa. Então, eu tenho muitas histórias de criação, dessas histórias. É bom demais. Ai, que maravilha. E voltando para a história das roupas de boneca, aí uma cliente minha, depois de um tempo desse, sobre um projeto, a gente falando sobre um trabalho, aí ela foi e disse, Mônica, olha, tu faz trabalho para mim desde o tempo que a gente era pequena, porque eu comprava as roupas de boneca Meu a você. Deus, ela lembrou. Lembrou lá sim. no passado, tá Tem vendo? muita história. Tudo é criação, tudo é vida. Faz parte da sua história. Eu vou contar uma história de eu fui fazer uma escultura para um prédio, né? Para um condomínio aqui em Campina. É uma escultura grande que hoje tem ali perto do Parque da Criança, né? É uma escultura. Aí, quando eu fui contratada, eu fui conversar com o pessoal. Aí eu criei formas, são quadrados, são formas quadrados com um círculo aberto no meio. Então, tem vários tamanhos de formas disso aí. E quando eu fui apresentar o projeto para a construtora, aí eu falei para eles, eu digo, olha, essa escultura eu fiz desse jeito, são quadrados que formam, são os apartamentos, são famílias que moram nelas. O círculo, né, são as aberturas, né, que tem vários tamanhos, famílias de vários tamanhos, né, que são núcleos, né, que fecha e que são famílias. E tem vários tipos de famílias e vários tamanhos de famílias. Então, eu fiz essa composição em módulos para formar essa história. Aí foi aprovado, fiz, tá lá, ela é dourada, tá lá no condomínio, né? Aí quando foi na montagem, eu achei interessante, foi que eu fui acompanhando toda a montagem, né? Que ela é uma escultura enorme, né? Muito alta. E eu fiquei montando, fiz o molde e o pessoal montando, né? Aí fazia o encaixe das pedras, que uma passa por cima da outra, né? E de vários tamanhos. Aí quando foi na última, uma peça menor, que tinha o espaço para ser colocada, aí ela foi
quando o rapaz, eu embaixo, ele lá no andaime, eu dizendo, tudo certo. Aí quando ele encaixou, que já é com a cola, que já fixa, você não tira mais, ele botou a mão assim na cabeça e disse, nossa, ficou torta. Eu disse, ficou perfeita. Toda família tem família certinha, tem família errada e tem família torta. Nada é perfeito, né? Tudo é o perfeito no imperfeito. E o humano tem que ter, eu acho que a arte, isso aí é muito importante, eu sempre falo sobre isso. É a imperfeição humana que se torna arte. Porque o design é a parte, a parte do espaço que você vai para o industrial, para a produção, né? Uhum. É aquela coisa que você faz, que você pensa na ergonomia, no correto, naquela coisa que entra numa produção, né? Que você faz. Então, você tem que ter aquela coisa bem certinha, né? Que vai para a produção. E a arte, ela é... O traço da arte, o lado da beleza, já vem a emoção, uhum. né? E que já é diferente do design, ele tem a emoção, a arte, e tem o traço humano, que é a imperfeição humana. Para mim, a imperfeição humana, o traço humano é que torna aquela peça uma arte, uma obra de arte, porque não é uma produção, não foi uma máquina, uma fábrica que produziu. Então, isso aí é o que diferencia. Os dois andam de mão dadas, né? Design e arte andam de mão dada. Mas a arte tem esse lado do sentimento, né? Da emoção. Da naturalidade. Da naturalidade, da simplicidade, da naturalidade, que torna arte. Mônica, eu queria te agradecer bastante por me ensinar e ensinar todo mundo, né? Que está nos acompanhando. É uma experiência de troca incrível. Realmente muito boa. Mas eu queria dizer ainda para as pessoas que não te conhecem, que eu acho que devem ser poucas, né? Porque, como eu falei inicialmente, o teu trabalho ele está aí espalhado por todo lugar. Todo lugar tem uma assinatura de Mônica Mello. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas onde é que elas podem acompanhar o teu trabalho, ver tuas peças de perto, como é que entra em contato contigo. Certo. Eu tenho o meu Instagram, né, que é o _Mônica Mello _, né, que tem... meu trabalho está lá, e eu tenho a galeria na Manuel Tavares, né, aqui em Campina, né, Manuel Tavares 238, loja 3. Eu tenho uma galeria que eu recebo tanto os clientes de projeto como os clientes também que desejam ver peças diferenciadas, peças novas, então sempre eu tenho lá exposto Então aí já fica um recado para todo mundo para conhecer o trabalho de Mônica, né, tanto os clientes quanto os arquitetos. Fiquem bastante à vontade, é um trabalho belíssimo, realmente. Obrigada, muito obrigada. E merece todos os aplausos aí. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Mônica, por essa participação. Eu que agradeço, todo o carinho de vocês. Agora a gente vai para um bate-bola bem rapidinho para a gente resumir aí um pouquinho do que é Mônica Mello. Nos conta um fato sobre você. Eita, persistência. Uma inspiração, Mônica. Natureza. Um arquiteto. Débora Aguiar. Um design. Zanini de Zanini. Uma frase. Nossa, tem uma frase de Leonardo da Vinci que eu acho muito importante, que fala sobre a simplicidade, né? Que a simplicidade é tudo, né? No trabalho. A gente tem que ter muito cuidado com os excessos, né? Então, a simplicidade é o último grau da sofisticação, né? Olha, então, eu acho fantástica essa frase dele, de Leonardo da Vinci. E para fechar, uma viagem dos sonhos. Nossa, dos sonhos, o deserto de Atacama, que eu acho que são cores maravilhosas e formas incríveis. É maravilhoso. Eu fui lá. Ai, que bom. Perfeito. Meu sonho. Que vale muito a pena. Que bom. Pois obrigada, Mônica, eu mais uma vez. Obrigada por essa partilha, por essa história maravilhosa. E espero aí a gente se encontrar e conversar em muitas mais oportunidades. Com certeza, eu que fico muito feliz e agradeço demais a você, a todos vocês, a Central Revestir. Maravilhosa a oportunidade. Muito obrigada.